Lei nº 9.434 dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e da outras providências. O Presidente da República faz-o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou post-mortem para fins de transplante e tratamento é permitida na forma desta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. Artigo 2º. A realização de transplante ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização no doador de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. Capítulo 2 das disposição post-mortem de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante. Artigo 3º. A retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos, definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 1º. Os prontuários médicos contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de que tratam os artigos 2º, parágrafo único, 4º e seus parágrafos 5, 7, 9, parágrafo 2º, 4º, 6º, 8º e 10º, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no artigo 2º, por um período mínimo de 5 anos. Parágrafo 2º. As instituições referidas no artigo 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e atestação da morte encefálica. Artigo 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida a linha sucessória reta ou colateral até o 2º grau, inclusive firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Artigo 5º. A remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. Artigo 6º. É vedada a remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas. Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do serviço de verificação de óbito responsável pela investigação e citada em relatório de necropsia. Artigo 8º. Após a retirada de tecidos, órgãos e partes,
o cadáver será imediatamente necropsiado, se verificada a hipótese do parágrafo único do artigo 7º, e, em qualquer caso, condignamente recomposto para ser entregue em seguida aos parentes do morto ou seus responsáveis legais para o sepultamento. Capítulo 3. Da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, vivo para fins de transplante ou tratamento. Artigo 9. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Parágrafo 3º. Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo, cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, que corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Parágrafo 4º. O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo, objeto da retirada. Parágrafo 5º. A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização. Parágrafo 6º. O indivíduo juridicamente incapaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais ou seus responsáveis legais e autorização judicial, e o ato não oferecer risco para a sua saúde. Parágrafo 7º. É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido, para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto. Parágrafo 8º. O autotransplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu prontuário médico, ou se ele for juridicamente incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 9-A. É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue, do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais e no momento da realização do parto. Capítulo 4. Das disposições complementares. Artigo 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim escrito em lista única de espera após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. Parágrafo 1º. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Parágrafo 2º. A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo à indenização, se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes que lhes seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte. Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio de comunicação social, de anúncio que configure a linha A, publicidade de estabelecimentos
autorizados a realizar transplantes e enxertos relativa a essas atividades. A linha B, apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte do corpo humano para pessoa determinada, identificada ou não, ressalvado o disposto no parágrafo único. A linha C, apelo público para arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em benefício de particulares. Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência desta lei e de estímulo à doação de órgãos. Artigo 13. É obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde notificar as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos. Parágrafo único. Após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio operacional necessário às equipes médicos cirúrgicas de remoção e transplante, hipótese em que serão ressarcidos na forma da lei. Capítulo 5 das sanções penais e administrativas. Seção 1 dos crimes. Artigo 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa de 100 a 150 dias multa. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração do parto. Pena reclusão de 3 a 10 anos e multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 3º. Se o crime praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido. Inciso 1, incapacidade para o trabalho. Inciso 2, enfermidade incurável. Inciso 3, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente. Inciso 5, aborto. Pena reclusão de 4 a 12 anos e multa, de 150 a 300 dias multa. Parágrafo 4º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte, pena reclusão de 8 a 20 anos e multa, de 200 a 360 dias multa. Artigo 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Pena reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação. Artigo 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena reclusão de 1 a 6 anos e multa de 150 a 300 dias multa. Artigo 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano, de quem se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa de 100 a 250 dias multa. Artigo 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no artigo 10 desta lei e seu parágrafo único. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados.
pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no artigo 11, pena multa de 100 a 200 dias multa. Seção 2 das sanções administrativas. Artigo 21. No caso dos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as equipes médicos cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas, temporária ou permanentemente, pelas autoridades competentes. Parágrafo 1º. Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. Parágrafo 2º. Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de 5 anos. Artigo 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos transplantes realizados, conforme o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no artigo 3º, parágrafo 2º, ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, estão sujeitas a multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as notificações previstas no artigo 13 desta lei ou proibir, dificultar ou atrasar as hipóteses definidas em seu parágrafo único. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde poderá determinar e desautorização temporária ou permanente da instituição. Artigo 23. Sujeita-se às penas do artigo 59 da Lei 4.117, a empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no artigo 11, capítulo 6 das disposições finais. Artigo 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei 8.489 e Decreto 879.